Fala, futuros concursados do Banco do Brasil. Boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um evento para todos vocês. Galera, tá aí, Banco do Brasil, Mapa da Mina, Matemática Financeira, assuntos mais cobrados. Tá aqui, ó, o Mapa da Mina. Gente, nós não brincamos com sonhos, tá? Quando eu digo que tudo é feito com muito amor e com muito carinho e muito respeito a vocês, é porque é a mais pura verdade. Não é à toa que nós somos o curso que tem mais alunos de matemática e matemática financeira para o Banco do Brasil. Galera, mais de 5.500 inscritos dentro da nossa plataforma. Por isso, galera, aproveitem, porque tá aqui na descrição do vídeo e a gente colocou a promoção por mais 4 dias, um curso focado que respeita o aluno. Aproveitem, por favor. Se esse vídeo tiver aí pelo menos uns 150 likes e uns 200 comentários, vou fazer um evento massa para vocês, tá? Vamos jogar a vinheta aí e jogar duro. Mapa da Mina, melhores questões. Fala, meus amores! Como é que estão todos vocês? Quando eu digo que aqui a gente pensa em tudo, é a maior verdade. Galera, separei aqui para vocês, tá? Dentro do nosso curso, 5 questões tela quente, tá? Se a Sens Gran Rio pensar em todas as maldades e falar, eu vou surpreender, quem for aluno do Exatas para Gabaritar não vai ser surpreendido. E sempre eu vou mostrar a melhor solução possível. E mostrar também outras alternativas para você ganhar tempo testando as alternativas. Então, vamos embora aí jogar duro. Ó, galera, uma questãozinha da Sens Gran Rio 2025 sobre a parte de juros. 3 sócios, Aldo, Baldo e Caldo, receberam em conjunto uma herança no valor de R$36 mil, a qual foi dividida em partes diretamente proporcionais a 2, 3 e 4, respectivamente. Ou seja, Aldo, 2 partes, Baldo, 3 partes e Caldo, 4 partes. Baldo decidiu aplicar sua parte dessa quantia em um fundo de investimentos que rende juros compostos a taxa de 10% ao ano durante 4 semestres. Considerando essas informações, o valor correspondente aos juros compostos obtido por Baldo ao final do período foi... Galera, vamos lá. Primeira coisa, eu tenho que pegar esses 36 mil e dividir em partes diretamente proporcionais a 2, 3 e 4. Vamos lá, ó. Eu vou pegar 36 mil... Vou dividir em partes diretamente proporcionais a Aldo, Baldo e Caldo, tá? Um com 2 partes, outro com 3, outro com 4. Gente, qual é a dica para a gente ganhar tempo quando você pega essas divisões em partes diretamente proporcionais? Você vai pegar o todo, que é 36 mil, e vai dividir pela soma das partes. Lembre, galera, quando eu pego o todo e divido pela soma das partes, você está encontrando o valor de uma cota, o valor de uma parte. Vai ficar aqui, ó, 36 mil, 2 mais 3 dá 5, mais 4 dá 9. 36 mil dividido por 9 dá quanto? 4 mil. 4 mil é o valor de quem, gente? De uma parte. Só que ele fala aí, galera, de quem? Ele fala aí do meu amigo Baldo. Baldo aqui tem quantas partes? 3.
3 partes de quanto? De 4 mil, Baldo vai ganhar quanto? Aí, 12 mil. Gente, só que ele vai aplicar isso aí a juros o quê? Compostos. Vamos lá. Cuidado, ó. A taxa é anual e o tempo tá em quê? Em semestres. Taxa e tempo tem que estar na mesma unidade, gente. Lembra, ó, um ano são 2 semestres, tá? Um ano são 2 semestres. Então, 4 semestres são 2 anos. Pronto, ó. Taxa e tempo tá na mesma unidade. Lembre que 10% é 10 sobre 100, que isso aqui é quanto? 0,1. Gente, ou você aplica a fórmula do montante, ou você pode fazer através do método do empurra. Você vai acumular o quê? O 10% 2 vezes. Beleza? Se você for aplicar a fórmula, vamos lá. Qual é a fórmula dos juros compostos? Mamãe comprou uma ilha todinha. Quem é o capital que está sendo aplicado? 12 mil. Vezes 1 mais, quem é a taxa? 10%, 0,1. Elevado ao tempo, 2 anos. Vai ficar, ó, 12 mil. Galera, 1 mais 0,1 dá 1,1, né? Dá 1,1, ó. 1,1 ao quadrado é 1,1 vezes 1,1, né? Dá quanto? 1,21. 1,21. Quem tem dificuldade com vírgula pode fazer o quê? Os zeros e as vírgulas são inimigos. Se eu andar com a vírgula 2 casas, vai ficar 121. Aí você vai lá e retira o quê? 2 zeros. Ficou quanto? Ficou aí 100 e quanto, gente? E 20, 120 vezes quanto? Aí, vezes 121. Isso vai dar quanto, galera? Vai dar, ó, 14.520. Esse é o meu montante. Só que ele não quer um montante, ele quer o quê, gente? O juros. Gente, o que é o juros? É o valor final, 14.520, que é o montante, menos o valor, o quê? Que ele aplicou, o capital inicial, que é quanto? 12 mil. Gente, 14.520 menos 12 mil dá quanto? 2.520. Aí a gente canta o quê? Lady B, Lady B, Lady B, Lady B. Letra B, meu filho. Você vai ser aprovado. Pensamento positivo. Beleza pura? Gente, você poderia pegar em cima de 12 mil, aumenta 10%. Já em cima desse valor acumulado, aumenta 10% novamente. Lembra da técnica do empurra? Você já encontraria o montante. Pode ser feito também assim. Vamos embora. Gente, questão 2, questão super interessante, tá? De sistema saque. Uma empresa especializada em soluções sustentáveis contratou um financiamento no valor de 240 mil para investir em tecnologias de energia solar. O pagamento será feito em parcelas mensais fixas de amortização segundo o sistema SAC, né? Amortização constante, com a taxa de 2% ao mês ao longo de 60 meses. Com base nessas informações, determine o valor total pago ao final do financiamento, ou seja, a soma das 60 prestações. Ó, ele quer prestação 1, mais prestação 2, mais prestação 3, até chegar
na prestação 60. Galera, no sistema saque, a gente já viu, as prestações formam uma PA. Então, você vai calcular aqui, na verdade, a soma das 60 prestações utilizando a fórmula da PA. Lembra como é que a gente calcula a soma dos termos de uma PA? Como é que eu calculo a soma dos termos de uma PA? É o primeiro, ou seja, a primeira prestação, mais o último, a última prestação, vezes a quantidade de prestações, que são quantas? 60 dividido por 2. Então, ó, aqui é a primeira prestação, aqui a última prestação, aqui o número de prestações dividido por 2. Então, vamos lá. Gente, sempre no sistema, o que? Saque. Qual é o primeiro passo? Calcular a amortização. Galera, como é que eu calculo a amortização? Eu pego quanto eu devo, 240 mil, e divido pelo prazo, 60. Corto os zeros. Vai ficar quem? Aí. Vai ficar 24 mil dividido por 6 dá quanto? 4 mil. 4 mil é a amortização. Beleza. Professor, como é que eu calculo a prestação 1? Amortização 1 mais os juros 1. A amortização, as 60, elas são iguais. Porque no sistema saque, a amortização é constante. Então, a amortização, 4 mil. Vamos calcular os juros 1. Prof, como é que eu calculo os juros? Saldo devedor do período anterior vezes a taxa. Galera, em qualquer sistema de amortização, os juros é quem? Saldo devedor do período anterior. Quem é o período anterior a 1? O 0. Ou seja, é o saldo devedor inicial vezes a taxa. Vamos lá. Vai ficar facinho, ó. Quem é o saldo devedor inicial? Gente, é quanto você deve? Quanto? 240 mil. E a taxa? 2%. Escreva assim, ó. 2 sobre 100. Ó, 2 zeros embaixo, 2 zeros em cima. 2.400 vezes 2. 2.400 vezes 2 dá quanto? 4.800. 4.800. 4.000 mais 4.800 dá quanto? 8.800. Ó, 8.800 já vou substituir. 8.800 é a primeira prestação. 8.800 mais... Você vai ter que achar agora a prestação 60, que na verdade é a última prestação. E galera, você podia fazer, porque gente, eu financiei para 60 meses. E eu quero a soma das 60. Então veja, ó, a última prestação, que é a prestação 60, é a amortização 60 mais o juros 60. Aí você ia calcular o juros 60 em cima do saldo devedor do período anterior. Só que tem uma dica, tá? Para você calcular a última prestação. Para calcular a última prestação, você primeiro calcula os juros da última prestação. Como é que eu calculo os juros da última prestação? É só gritar ai. Gente, sempre os juros da última prestação é a amortização vezes a taxa. Eita, quem é a amortização? 4.000. E quem é a taxa? 2%. 2 zeros com 2 zeros. 40 vezes 2 dá quanto? Dá 80. Gente, o que seria 80 aqui? Os juros 60. Os juros 60. Essa dica para calcular os juros da última prestação é só fazer AI.
Essa é a dica, ó. Essa é a dica. Só que ele quer a última prestação, né? Que é a prestação 60. Como é que eu calculo a prestação 60? A amortização 60, que é constante, quanto? 4.000. Mais o quê? Os juros 60. E quem é o juros 60? Que é os juros da última. 80. 4.000 mais 80 dá quanto? 4.000 e o que, gente? 80. Então, galera, o que é que você tem que lembrar? Como é que eu calculo os juros da última prestação? Ai, a amortização vezes o que, gente? Vezes a minha, o que? Taxa. Beleza pura, gente. Tranquilo? Então vamos lá. É só substituir. Quem é a prestação 60? 4.080, ó. Vezes, simplifique, 60 por 2, 30. Galera, vai ficar quem? Aí, vai ficar 8.000 e quanto? E 800 mais quanto? 4.080. Isso dá quanto? Dá 12.880 vezes 30, ó. Gente, você pode fazer isso aqui, ó, vezes 3, tá? E depois acrescentar os dois zeros. Tranquilo? 1.288 vezes quanto? Vezes 3, dá quanto isso? Dá 3.864, ó. Acrescentando os dois zeros. Dá quanto isso aí? 386.400, letra D de delícia. Veja. Já apareceu questões 2025, tá? Que vai entrar agora esses dias na plataforma. Então, isso aqui é o néctar. Lembre, os juros da última prestação. Ai, é só gritar. Vamos embora? Galera, então, saque e juros cai mais do que Neymar. Olha essa questão que o pessoal gosta de complicar. Em uma empresa, o número de funcionários do sexo que masculino, M, é 2/3, 2/3, né? Do é vezes do número de funcionários do sexo que feminino. Então, masculino é 2/3 de quem? Do número de funcionários do sexo feminino. Um terço dessas mulheres não tem filho algum. Um terço dessas mulheres não tem filho algum. Com relação ao total de funcionários, qual a porcentagem de mulheres funcionárias dessa empresa que tem pelo menos um filho? Galera, só para você entender, quando o cara diz que mulher é mulher não, que o que? Masculino é 2/3 de feminino, ó. Se eu juntar letra com letra, ó, essa letra tá multiplicando, vai pro outro lado dividindo. Eu tô dizendo que o quê? Que masculino dividido por feminino é quanto? 2/3. Ei, é como se eu dissesse assim, ó. Para cada, o quê? 2 do sexo masculino, existem quem? 3 do sexo, o quê, gente? Feminino. É isso. Quando eu digo que masculino é 2/3 do feminino, se eu passar o F pro outro lado, a proporção ficou como? Para cada 2 pessoas do masculino, tem 3 do feminino. Gente, você podia fazer por regra de 3, você podia fazer desenhando. Eu vou abrir sua mente aqui, tá? Você podia pensar assim, ó. É como se eu tivesse um total de 5 pessoas. Pessoa, como? 2 mais 3. 2 mais 3. Esse 5 é quanto? 100%. Professor, porque você vai atrás de porcentagem?
Porque a resposta está em porcentagem. Esse 5 é 100%. Só que eu quero trabalhar com as mulheres. Mulheres aqui, ó. Mulheres dentro da minha proporção são quantas? São duas não, né? Esse M é de masculino, né? Cuidado para não se atrapalhar. Tá vendo? Tem que fazer a leitura tranquila, tá? Então, ó, vê. Aqui é feminino, que na proporção, para cada 3 do feminino, tem 2 do masculino. Então, se eu botar aqui quanto? Aqui 3, eu vou achar aqui o percentual do sexo o quê? Feminino. Ó, que lindo. É só cruzar, vai ficar como? 5x, 3 vezes 100, 300. Quem é x? É só passar o 5 dividindo. 300 dividido por 5. Dá quanto? 60% é o quê? Sexo feminino. Sexo feminino. E tem 60% na letra E. Só que ele disse que o quê? Não tem filho. Ó, não tem filho o quê? 1/3 dessas mulheres. 1/3 é dividir por 3. Quem é 60% dividido por 3? Dá quanto? 20. Ó, 20 é quem não tem. Só que ele quer saber as mulheres que têm. Ó, dos 60%, 20% não tem. Então, quantos por cento tem? 60 menos 20, quanto? 40%. 40%, letra, o que, gente? Letra C de coração e de chupa César Gran Rio. Gente, você podia pensar assim, viu? Ó, você podia pensar assim, ó. Para cada o quê? Para cada 2 do sexo masculino, são 3 do feminino. Então, você pensa em fração, em 5 partes, ó. Em 5 partes. Ó, você pensa aí em 5 partes. Frações, as partes são iguais, né? Então, ó, sexo, o quê? Masculino são 2 partes, ó. Masculino, M, são 2 partes. E feminino são quantas? Feminino são 3. Lembre que o todo é quanto? O todo não é 100%? Gente, são 100% para 5 partes, né? Se é 100% para 5 partes, cada partezinha aqui vale 20, né? Ó. Cada partezinha dessa, ó, vale 20. Como é feminino, ó, quantas partes tem? 3. Essas 3 é quanto? 60. Só que 60% é o total de mulheres. 1/3 não tem filho. 1/3 é dividir por 3. 60% dividido por 3 dá 20%. 20% não tem filho. Se dos 60, 20% não tem, quantos tem? 40%. Letra C. E, gente, você sabe que já entrou aí na plataforma todo tipo de questão, inclusive já as 2025. Aqui a gente não brinca em serviço. Agora, galera, vamos lá. Aqui é para respirar. Ó, questão 4 e questão 5 são 2 questões alto nível. E aí, de qualquer maneira, eu vou dar um bizu de taxas bem legal. Vamos lá. Ó, essa questão é a questão alto nível. Vamos lá. Um investimento em imóveis rende nominalmente 54,1% em 6 meses. Ele está dizendo que essa taxa nominal rende isso. Ou seja,
É como se dissesse que essa taxa nominal é de 54,1% ao semestre, em 6 meses. Essa é a taxa, o quê? Nominal. E aí ele diz, se o investidor tem um ganho real, vou chamar de R, de 5% ao mês, qual deve ser o valor máximo da variação de preços no semestre? Esse valor máximo da variação de preços, por que é que os preços variam aí? Inflação. Mesmo se você não pegasse essa jogada, ó, falou um negócio de taxa real, aí você diz, eita, taxa real, ela anda com a taxa aparente e ela anda com a taxa, o quê? De inflação. É o trio ternura. Ó, veja, quando diz, gente, rende nominalmente, essa tal de taxa nominal é a taxa aparente, que é aquela taxa que aparenta ser, mas não é. É aquela taxa que eu não considerei ainda o quê? O ambiente inflacionário. Os efeitos da inflação. Então, a taxa aparente aqui é quanto? 54,1% ao semestre. Só que essa taxa real, ela tá o quê? Ao mês. E ele tá pedindo o valor máximo da variação dos preços no semestre. Gente, ele quer aqui a inflação, tá? Ele deu a taxa real, deu a taxa aparente. O que é que falta para completar o trio ternura? Elas três andam juntas nas questões. A taxa de quem? De inflação. Só que essa taxa, ela é o quê? Ela é o quê? Mensal. Eu tenho que transformar numa taxa o quê? O quê? Numa taxa semestral. Professor, juros simples ou juros compostos? Gente, você investe em imóveis aí, tá? Aqui é juros compostos. Eu vou dar uma dica depois, mas assim, tem gente que às vezes não quer a dica, quer usar a fórmula. Tem uma fórmula que eu converto uma taxa composta em outra. Porque se fosse aí juros simples, se é 5% em um mês, em 6 meses, era só multiplicar por quanto? Por 6. Só que veja, gente, ó, até olhando para a tabela, ó, x elevado a 6, essa coisa de expoente é composto. A fórmula é essa, vamos lembrar. 1 mais izão igual a 1 mais izinho elevado a n. Ó, eu tenho uma taxa que ela é o quê? Mensal, só que eu quero semestral. Eu quero semestral. É juros compostos? Sim. Então eu vou para essa fórmula. Então vai ficar assim, ó. 1 mais isão. O que é isão? Isão é a taxa que está com a unidade de tempo maior. Quem é maior? É mês ou semestre? Maior é semestre. Então semestre é isão. Semestre é isão. Igual a 1 mais izinho. Quem é izinho? A taxa que está com a unidade de tempo menor. Quem é menor? Mês ou semestre? Mês é 5%, né? Na fórmula, gente, você tem que pegar ela e dividir por 100, tá? 5 dividido por 100, ó. Eu volto duas casas aí, vai dar quanto? 0,05, ó. 0,05. Professor, e o que é esse N? O N é quantas vezes a unidade de tempo menor cabe na maior. Quantos meses eu tenho em um semestre? Eu tenho quantos? Eu tenho 6. Gente, isso aqui ele te deu. Ó, isso aqui é 1,05 elevado a 6, ó. Isso é 1,05 elevado a 6. Olha se ele não lhe deu. Ó, aqui o valor de x é quanto? 1,05. E aqui, ó,
ele te dá o valor de quem? De x elevado a quanto? A 6. Ou seja, esse valor que o x aqui é 1,05, quando eu elevo ele a 6, ó, dá quanto isso? Dá 1,34. Então vai ficar assim, ó. 1 mais izão igual a quanto? 1,34. Ó, joga o 1 pro outro lado. 1,34 menos 1 dá quanto? 0,34. Gente, isso aqui multiplicando por 100%. A vírgula não anda duas casas, dá quanto? 34% o quê? Ao semestre. Pessoal, o que é 34% ao semestre? É a minha taxa, o quê? Semestral. O izão aí, tá? O izão, tá? Esse izão aí é a minha taxa semestral, que aqui é a taxa o quê? Real, porque ele tinha dado a taxa real mensal. Pronto. Pessoal, e agora eu vou para onde? Para aquela high. Lembra do high? Já eu vou dar uma dica, ó. O que é high? O que é high? R de real, A de aparente e quem? E o I de quê? De inflação. Gente, eu vou dar um bizu aqui rápido. Se você não quiser usar essa fórmula, você pode fazer já direto. Você faz assim, ó. Veja. Olha como é que você faz. Fazer um esboço e eu apago rápido aqui. É só para você se ligar. Se você não quiser usar essa fórmula. O izão é a taxa que está com a unidade de tempo maior. O izinho é a taxa que está com a unidade de tempo menor. E o n é quantas vezes o menor cabe dentro do maior. Quando é que eu uso essa fórmula? Quando eu quero uma taxa equivalente em juros o quê? Compostos. Vamos lá. Olha como é que você vai fazer. Você podia fazer assim, ó. Veja, eu estou dando alternativas. Você está indo de uma taxa o quê? Ó, uma taxa que é mensal, você quer para uma taxa o quê? Semestral. Você está indo de uma coisa menor para se transformar numa coisa maior. Um monstrinho vai virar num monstrão. Aí você já faz direto, ó. Você faz sempre assim, ó. Ó, soma a taxa. Quem é a taxa que eu quero transformar menor? 0,05. E aí, ó, eleva quem? Eleva quantas vezes o menor cabe dentro do maior. A quanto? A 6. E tira 1. Direto. Ó, quando eu vou de uma coisa menor para uma coisa maior, o que é que eu faço? Pego 1, soma essa taxa, o quê? Menor, eleva a 6. Por quê, gente? Quando eu elevo, eu estou transformando algo menor aqui em algo maior. E subtrai 1, olha. E é isso aqui, você já sabe que é quanto? 1,34. Menos 1, 0,34. Mas se fosse ao contrário, se fosse, por exemplo, uma taxa, o quê? Semestral, transformar numa mensal. Sabe o que é que mudava? No lugar de elevar, você calculava a raiz. Fazia 1 mais a taxa, calculava a raiz. A raiz o quê? Sexta. Mas claro que ele teria que lhe dar alguma informação na hora da prova. Calculava a raiz. Já vou mostrar aqui numa outra questão. Calculava a raiz, então fazia, ó, 1 mais a taxa. Aí calculava o quê? A raiz. E esse resultado subtraía 1. Gente, até porque, como você está levando do monstrão que é maior para o monstrinho que é menor, eu calculo uma raiz para reduzir aquilo maior em uma coisa o quê, gente? Menor. Tá? Então, é assim.
Só que agora o que é que eu vou fazer? Vamos embora. Vamos para a dica, ó, do why. Hi. Vamos lá. Ó, sempre que você aplica a questão, tá? Essas taxas na dica, você soma sempre um. Vamos lá. Quem é a taxa real? Ó, a taxa real, a gente já viu que ela é quanto? 34%. Não é? Que era 5% ao mês. Só que eu transformei no semestre. 34%, que é 0,34. Aí você soma 1, dá quanto? 1,34. Sempre some 1. Sempre some 1. Soma 1 na dica. Igual. Quem é a taxa aparente? Quem é a taxa aparente? A taxa aparente é essa aqui, ó. Que é 54, quanto? 1%. Só que você divide por 100, né? Você não divide por 100? Quando você divide por 100, isso vai ficar quanto? O 54,1%. É só voltar duas casas. Dá quanto? Dá 0,541. Tá? Dá 0,541. Só que lembre, você tem que somar 1. Então vai ficar quanto? 0,541 mais 1 dá quanto? 1,541. Aí você quer quem? Isso aqui, a taxa de inflação. E aí vai ficar assim, ó. Quem é a taxa de inflação? Gente, é só subir, ó. Troca essas duas de posição. Ó. Aí a taxa de inflação sobe. E o quê? E 1,34 desce. E 1,34 desce. Gente, essa continha aí, se você quiser ganhar tempo, pode andar 3 casas em cima e 3 casas o quê? Embaixo, tá? Pra gente ganhar tempo, tá? Como aparece muito essa continha, esse resultado, ó, dá 1,15. Só que sempre o resultado que você encontra, você subtrai 1. Quem é 1,15 menos 1? 0,15. Que é quem? 15%. Resposta. Letra A. Então, ó. Rai. Pega cada taxa, soma 1. E o resultado final que você encontra, subtrai 1. E galera, ó, guarda essa dica que o tio vai dar, porque ela ajuda muito, ó. Veja. Sempre a taxa real é menor que a aparente subtraída da inflação. E aí veja como é que vai ficar isso, ó. Repare como você ia ganhar um tempo. Se você não soubesse na hora da prova, ó. Quem é a taxa real? A taxa real. A taxa real aqui é 34%. Quem é a taxa aparente? Quem é a taxa aparente? A taxa aparente é quanto? 54,1. Menos inflação. Só que eu quero inflação, né? Aí eu jogo, ó, inflação pra cá e jogo pro outro lado 34. Aqui é em porcentagem, né? Jogando o I pro outro lado vai ficar como? I menor que quem? 54,1 menos quanto? 34, tá? Gente, quem é 54,1 menos 34? Dá quanto? Dá 20,1%. Olha. Você já sabe que a taxa de inflação é menor que 20,1. Já elimino, ó, essa e essa. Gente, essa dica é fodarástica. Quando existe inflação, a taxa real é menor que a aparente subtraída da inflação. Só fiz substituir a real, a aparente. Vou achar a inflação. Joguei o menos I pro outro lado I e joguei o 34 pro outro lado negativo. Ó, ou você marcaria a letra A ou a letra B. Agora, gente, por que eu resolvi colocar essa questão? Porque eles podem surpreender. Então, eu coloquei uma questão que ele está misturando
taxas equivalentes com a parte de taxa real, aparente e inflação. E veja, essa questão aqui, viu que eu dei dicas pra gente ganhar tempo. Vamos para a última, questão número 5. Essa questão, veja, gente, não adianta enganar. Quem sabe ganhar tempo nas alternativas faria essa questão aí testando. Mas às vezes tem questões que ele pode dizer bem assim: qual a equação que representa esse problema? Então eu vou mostrar testando e sem testar, beleza? Vamos fazer primeiro sem testar. Vamos embora. Um equipamento que poderia ser comprado por 100 milhões de reais à vista foi financiado por meio de 2 pagamentos semestrais sucessivos. O primeiro no valor de 55 milhões de reais, pago 6 meses após a compra. O segundo no valor de quê? De 60,5 milhões de reais, que foi pago o quê? 12 meses o quê? Após a compra. O valor mais próximo da taxa anual equivalente cobrada nesse financiamento é igual a... Vamos lá. Gente, vamos desenhar o fluxo de caixa, ó. Você pode pegar isso aqui e pagar ele à vista. À vista. À vista é 100 milhões. Vou botar 100, considerando que isso aí tá o quê? Subtende-se milhões. 100 milhões, tá? E aqui, ó, como é à vista na data zero. E aí, galera, ó, 6 meses o quê? Após, tá? 6 meses aí, galera, após a compra. E aí, como ele chegou na questão e disse que foi por meio de 2 pagamentos, o quê? Semestrais, 6 meses é quem, gente? Um semestre. Então, ó, um semestre após, eles pagaram quanto? Aqui, 55 milhões. E aí depois, 60,5 milhões, pago 12 meses após. 12 meses são o que, gente? 2 semestres. E aí ele quer a minha, o quê? Taxa. Gente, é como se ele dissesse assim, ó. Veja. 100 milhões é à vista. Ou você pode dividir isso em 2 pagamentos, um para um semestre e o outro para o quê? 2 semestres. Ou seja, esses 100 milhões tem que ser equivalente ao quê? A esses 2 aí que foram colocados o quê? A prazo. Gente, esse tipo de questão você sempre iguala o valor à vista ao valor a prazo na mesma data. Tô falando uma linguagem bem simples. Ou então, quem tem conhecimento do assunto sabe que essa taxa é a taxa interna de retorno. Ele vai fazer com que as saídas sejam iguais às entradas nas mesmas datas. E é sempre melhor você levar para uma data que está no futuro. Vou levar todo mundo para a data 2. Lembra que quando eu vou para uma data futura, eu multiplico por 1 mais a taxa elevada a quanto eu andei? Eu estou colocando juros, né? Eu estou capitalizando. Então, ó, eu vou pegar esse valor
à vista de 100 milhões e vou levar para a data 2. De 0 para 2, você andou 2 períodos. Se eu estou indo para a direita, eu multiplico. Vezes 1 mais a taxa elevado a quanto, gente? A 2. Elevado a 2. Esse é o valor, o que? À vista. Só que eu vou igualar a quem? A soma dos outros na mesma data. Vou pegar aqui os 55 e levar aqui, ó, para quem? O 55. Eu vou levar para a data, o que, gente? 2. Gente, eu estou saindo da data o quê? Da data 1 para a data 2. Então eu vou multiplicar por quem? 1 mais a taxa elevada a quanto eu andei. Tá? De 1 para 2 eu desloquei um período. Mais, porque tem um outro valor, que é de quanto? 60,5. Só que isso aí já está na data 2. Isso aqui fica assim. 60,5. Só que lembre, essa taxa que eu vou encontrar é uma taxa o quê? Semestral. E no final ele vai pedir, ó, uma taxa anual. Gente, lembre que isso aqui é juros compostos. Financiamento aqui a juros simples, isso aqui é juros o quê? Compostos. Beleza? Taxa equivalente nesse financiamento aqui é juros o quê? Compostos. Gente, o que é que você vai fazer aqui, ó? Vamos lá. Eu vou transformar isso numa equação de segundo grau, ó. Eu vou pegar esse 1 mais i e vou chamar de x. Ó, eu vou pegar esse 1 mais i e vou chamar de x. Vai ficar como isso aqui? 100x ao quadrado igual, isso aqui eu estou chamando de x, né? X, né? X elevado a 1 dá x, igual a 55x mais quanto? 60,5. Ó, vou jogar tudo pro outro lado. Vai ficar como? Isso aqui. 100x2 menos 55x. Joga o 60,5 pro outro lado. Menos 60,5 igual a zero. Gente, isso aqui não é equação de segundo grau. Isso aqui é quem? O A, o B e o C. Como é que a gente calcula o delta? Na humildade. B ao quadrado menos 4ac. Quem é o B? Menos 55 ao quadrado, que é B ao quadrado. Menos 4 vezes A. Quem é o A? 100. Vezes o C. Quem é o C? Menos 60,5. Gente, menos 55 ao quadrado é 55 ao quadrado, né? Porque o negativo fica positivo ao quadrado. 55 vezes 55 dá quanto? 3.025. Menos por menos. Mais. Ó, 4 vezes 100, 400, né? 400 vezes 60,5 dá quanto? 24.200. Quem é o delta? Ó, 24.200 mais 3.025 dá quanto? 27.000, quanto? 225. Galera, eu vou ter que calcular a raiz quadrada disso, né? A raiz de delta, né? A raiz de quem? De 27.200 e quem, gente? E 25. Galera, tem gente, tá? Que tem dificuldade em calcular essa raiz, tá? Tem gente que tem dificuldade em calcular essa raiz. Quem é meu aluno, titio ensinou um método para calcular isso aí, facinho, facinho, molinho, molinho. Professor, qual é o método? É assim que você faz, ó. Vou calcular aqui, ó. Raiz quadrada
de 27.225. Vamos lá. Ó, veja, eu sempre desprezo o penúltimo algarismo. O penúltimo algarismo é quem? É 2. E aí veja, ó, calculo a raiz desse último. Toda vez que não tiver raiz quadrada, eu repito. Repetir. E agora, ó, vou calcular a raiz desse que sobrou. Gente, veja, ó, por exemplo, ó, 272 não tem raiz exata. Então você vai pegar o mais próximo dele que tem raiz exata. Se você fizer, por exemplo, ó, 12 vezes 12 dá 144. 13 vezes 13 dá quanto? 13 vezes 13 dá 169. 14 vezes 14 dá quanto? 14 vezes 14? 200 e quanto? Vamos ver aqui. 14 vezes 14, né? 14 vezes 14 dá 196, né? 15 vezes 15 dá 225. 16 vezes 16 dá 256. Gente, é o mais próximo do 272. É 256. Que é 16 vezes 16. Pronto. A raiz disso aí, ó, é 165. Lembra do tio Bhaskara? Quem é o x? Vamos lá. Menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre quem? 2a. Já eu converso com vocês. Ó, menos b. O b é menos 55. Menos 55 fica quanto? 55. Mais ou menos, quem é a raiz de delta? 165. Sobre 2a, o a é 100. O dobro de 100 dá quanto? 200. Então, a raiz de delta aqui, ó, foi quem, gente? Foi 165. Gente, sempre você despreze o valor que o x dá negativo, né? A taxa aqui não pode ser negativa. Um valor você obtém somando, o outro valor você obtém o quê? Subtraindo. Quando você fizer 55 menos isso, vai dar negativo. Você descarta. Só considera o positivo. Ó, 55 mais 165 sobre quem? 200. Quanto dá 55 aí, ó, mais quem? 165. Dá 220. Aqui sobre 200, ó. Corta o zero. Isso aqui vai dar quanto? 1,1. Ó, o x deu, ó, o x deu quanto? 1,1. Só que ele quer o i, ele quer a taxa, ó, ele quer o i. É só jogar o 1 pro outro lado. 1,1 menos 1 dá quanto? 0,1. O que é 0,1? É 10% o quê? Ao semestre. Gente, veja. Vai ter gente que vai dizer bem assim: ah, é isso aqui, eu fiz assim. Tem questões aqui na plataforma que ele diz assim: o valor da taxa tá entre 15,1 e 15,4. O valor da taxa é superior, não tem como você testar. Então, não adianta a gente ser mau caráter e dizer assim, ó, eu vou ensinar você outra alternativa testando. Tem questões que ele quer que você deixe a equação. Qual é a equação que representa? Aí não tem pra onde você fugir. Você tá entendendo? Então não tem pra onde você fugir. Então, ó, cuidado. A taxa aí é semestral, só que ele quer o quê? Anual. Vamos aplicar a dica que eu dei pra gente fazer rápida. A dica, ó, você tá indo de uma coisa semestral menor para uma coisa maior, que é quem? Anual.
o que é que você faz? Pega 1, soma com a taxa, o que é 10%? 0,1. Eleva a quem? Quantas vezes o semestre cabe no ano? 2 vezes. E o resultado subtrai 1. Então aqui vai ficar, ó, 1 mais 0,1 não dá 1,1, gente. 1,1 ao quadrado dá 1,21. Quem é 1,21 menos 1? 0,21. Que é quem, gente? 21%. O que, gente? Ao ano. Resposta. Letra D. Letra D. Não tem ponto correr, gente. Não tem ponto correr. E olhe que, acho que vocês sabem, que eu sempre resolvo as questões mais simples aqui que todo mundo. Sempre eu procuro o melhor caminho, né? Dando as dicas, dando as estratégias, mas tem questões que ele não dá margem para você testar. Eu vou fazer essa questão testando. Tranquilo? Então vamos lá. Ó, o que é que você vai fazer aqui, ó? O fluxo de caixa é esse aqui. Vamos lá. É esse aqui, ó. É esse aqui. O cara investiu quanto? 100 milhões aqui na data 0. Depois, botar assim, ó, dica. Na data 1, quanto? Aqui, 55 milhões. Na data 2, quanto? 60,5. Só que lembre, isso aqui tá em quê? Em semestre. Em semestre. E a taxa que tá na alternativa, ó, tá o quê? Ao ano. Então, pegue a taxa que tá ao ano na resposta e transforme em semestre. Ó, a taxa que tá ao ano, transforme ao o quê? Semestre. E aí, gente, você tem que fazer o quê? Vamos lá. Pego 1, somo mais a taxa. Como eu tô indo de uma coisa maior para uma coisa menor, no lugar de elevar, é por isso que eu tô fazendo para dar a dica, eu calculo a raiz. E aí, por exemplo, ó, você tem que testar as alternativas. E aí, quando você vê, gente, coisas chatas de calcular a raiz quadrada, desconfie. Você já desconfia da resposta. Eu já sabia a resposta antes de começar. Eu vou pegar 21%, que eu sei que é a resposta, tá? Ó, 21% é quanto? 0, o quê? 21. Aí você vai aqui, ó, soma a taxa, 0,21. E aí, ó, eu não elevo, porque eu tô indo de uma coisa, o quê? Do monstrão pro monstrinho. O contrário do menor pro maior é que você eleva, pro menor virar o maior. Aí você calcula o quê? A raiz disso e subtrai 1. Gente, isso aqui é 1,21, né? Quem é a raiz de 1,21? 1,1. 11 vezes 11 não dá 121. E 1,1 menos 1 dá quanto? Dá 0,1. 0,1 é quanto aqui? É quem? 10%. Que foi os mesmos 10 que a gente achou, não foi, ó? Ó, o quê? Os 10%. Aí o que é que eu vou fazer, ó? Veja. Vamos ver se o valor à vista vai bater com a soma dos valores a prazo. Vamos lá. Eu vou pegar 100 e vou levar para cá. Então eu vou multiplicar por quem? 1 mais a taxa, que é 0,1, ó. 1 mais a taxa. Gente, 1 mais a taxa é 1 mais 0,1, né? Que dá quanto? 1,1. Como eu tô indo da data 0 para data 2, eu andei 2 períodos. E aqui vai ficar 1,1 ao quadrado dá 1,21. 100 vezes 1,21 dá 121. Tô testando
os 10%. Deu 121. Beleza. E agora vamos pegar agora, ó, o 55, levar ele para data 2. Então eu multiplico por quem? 1 mais a taxa. 1,1 elevado a quanto eu andei, né? De 1 para 2 eu andei 1. Gente, quanto é 55 aí, ó, vezes 1,1? Dá 60,5. Esse aqui, ó, já tá na data 2. Mais 60,5. 60,5 mais 60,5. 121, ó. Viu que fechou? Agora, você tinha que testar as alternativas. Peguei 21% que estava ao ano, levei para semestre. Porque os prazos estão em semestre. E aí peguei todo mundo, ó. Levei o valor à vista para a data 2 e os outros dois para a data 2 para ver se o valor que saiu é igual à soma dos valores que entraram na mesma data. Ou se as saídas são iguais às entradas na mesma data. Então, é isso aí. Beleza? Galera, um beijo no coração, tá? Você que adquiriu o curso, também entra no YouTube, né? Segue lá o nosso Instagram que a gente bota dicas diárias. E é isso, gente. Um beijão. Valeu. Fui.